Já. Então vamos lá, já iniciou. 153 a página. Reserva-te o direito de permanecer indiferente às provocações de qualquer natureza. Numa época de insensatez como esta, o mal anda em liberdade, seduzindo os incautos. Aqui é a ira dos outros que te agride. Ali está o sexo sem freio que te sensibiliza. Acolá, eis a ambição que te desperta o interesse. Próximo se encontra o vício enredando vítimas. Em torno de ti, a diversão perturbadora campeia. Senhor Jesus. A vitória do crime. Aqui colou a página, Roberto. Desculpa aí. Que dá dissolução dos costumes, multiplica os seus tentáculos, qual povo cruel e dominador. Olha essas facilidades como sendo a estrada de espinhos venenosos que a grama verde agradável esconde no chão. Não te permitas pôr os pés, evitando-te os acidentes de efeitos danosos. Vamos adiante. Jesus amado, mais uma vez nos reunimos para estudo com a tua permissão, Senhor. Tudo transcorra no clima de paz, de tranquilidade, de harmonia. A todos já presentes, aqueles que ainda virão e aqueles que por algum motivo não poderão comparecer. Te pedimos que abençoe a todos aqueles que se encontram preces, abençoe a todos os desencarnados. E, Senhor, tudo transcorra no clima de muita paz, de muita tranquilidade. Amplie nossas mentes para que possamos realmente absorver o que será passado pelo mediador do nosso estudo, nosso irmão Afrânio, que possamos transmitir a todos aqueles que se interessarem em conhecer a tua doutrina, temos dignidade, tranquilidade e paciência para transmitir àqueles que desejarem. Fica conosco, abençoando, nos envolvendo, não só agora, nesse instante, mas por todos sempre. Que assim seja, Senhor, e assim se faça agora e sempre. Graças e graças a Deus. Abençoa, Senhor, a nossa rotina, que ela se restabeleça o mais rápido possível e que volte ao estudo conosco. Assim seja, Senhor. Muita paz. Graças a Deus. Uma boa noite a todos. Seu Roberto, que prece forte, hein? Materializou duas de uma vez só. Né? A Elisa e a Consuelo. Uma materialização dupla. Graças a Deus. Engraçadinho. Boa noite, Jorge. Boa noite. Boa noite, Boa noite. Boa noite, Consuelo, seu Roberto, Afrânio. João Boy, Merielle, boa noite. Muita paz a todos. Muita Hoje paz. Nós vamos continuar com o nosso estudo. Paulo e Estevam, estamos no capítulo 4 da parte 2. No livro velho, nós estamos na página 317. Tá? Peraí, abrindo aqui. No livro novo, nós estamos na página do 282. Certo? 282 e 317, tá? Só uma rápida da passagem, tá? Semana passada, né, o nosso amigo Barnabé chegou lá na Antioquia, né? Aliás, desculpe, na Antioquia, chegou lá e o Emmanuel fala para a gente sobre a questão da qualidade espiritual, né, que conseguiram realizar, né, realizar e manter durante algum tempo nessa igreja. Fenômenos de voz direta, quer dizer, devia ser um negócio muito legal. E ele fala até sobre a união de pensamentos, que nós temos lá no livro do Médiuns,
Enquanto Kardec também faz esse comentário, né, não me lembro qual capítulo, o item 334, né, está anotado aqui, sobre essa questão de se todo mundo conseguir manter o foco, né, a união de pensamentos, né, a finalidade, o objetivo, todos pensando igual, dá condições aos espíritos realizarem verdadeiros, entre aspas, milagres. O nosso problema é esse. De novo, a gente fala sobre a nossa mente tumultuada, né? Parece um ping-pong a nossa mente, né? Ele é ping-pong daqueles caras bons mesmo, aqueles que a gente vê lá na Olimpíada, né? Que vai buscar a bola lá longe, pão, e pão, pão. A nossa mente é mais ou menos assim. E o Emmanuel faz esse comentário, mas isso aí está falando bem sobre a igreja, mas agora vai falar mais um nome que vai entrar na história, que é um nome muito conhecido nosso, tá? Esse nome tem um livro da Taylor Caldwell, O Médico dos Homens e das Almas. Que livro bonito, que história linda, tá? Que a Taylor Caldwell trouxe para a gente sobre esse nome que nós vamos conhecer agora, tá? Um jovem que vai surgir aqui agora. Assim como surgir outros jovens que estão lá no Atos dos Apóstolos, que também nós vamos conhecer, eles estão nas cartas de Paulo, etc. Esse nome aqui realmente merece um destaque enorme, porque foi um verdadeiro trabalhador do Cristo. Ok? Vamos lá, Elita? Vamos lá. Então, nós vamos começar no parágrafo que diz assim: viajantes ilustres. Isso. Né? Viajantes ilustres visitavam-nos cheios de interesse. Os mais generosos faziam questão de lhe amparar os encargos de benemerência social. Foi aí que surgiu, certa vez, um médico muito jovem de nome Lucas. De passagem pela cidade, aproximou-se da igreja animado por sincero desejo de aprender algo de novo. Sua atenção fixou-se de modo especial naquele homem de aparência quase rude, que fermentava as opiniões antes que Barnabé empreendesse a abertura dos trabalhos. Aquelas atitudes de Saulo evidenciando a preocupação generosa de ensinar e aprender simultaneamente impressionaram-no a ponto de apresentar-se ao ex-rabino, desejoso de ouvi-lo com mais frequência. Então, veja bem, nos surge o famoso Lucas, Lucano, né? De acordo com o livro da Taylor, né? E é médico, jovem, ele desde cedo, né, resolve trabalhar, no livro nos informa, né? Torna médico e gosta de trabalhar em navios, né? Inclusive os entendidos, o próprio Haroldo Dutra, se a gente for ler aquele livro dele a tradução do Novo Testamento, Haroldo Dutra, vai falar em vários negócio de página, né? Como é que fala? Observações que tem lá no final da página, depois vem, né? Nota de rodapé. Nota de rodapé. Ótimo. Aquelas notas de rodapé, ele vai, no Evangelho de Lucas, várias vezes vai repetir. Lucas, por ser marítimo, tá? Porque ele gostava muito de navio, ele falava um pouco daquela, né? Cada profissão tem suas gírias, seus falar, né? Etc. Tá? Mas a gente vai ver, sua atenção fixou-se de modo especial. Emmanuel não se aprofunda mais. Quando ele fixou vê que é mesmo um missionário que veio apoiar Saulo Paulo, né? Poxa, um homem que veio apoiar o Saulo. A gente vai ver lá na frente, né? Que tem um lance que o Saulo está arrasado. Aí ele chega em determinado lugar, quem está lá? Lucas, por aquilo, né? Então a gente vê que a espiritualidade tem todo um trabalho preparatório, de manutenção, né? Porque a carga é pesada e o ambiente é pesado. Voltando à pergunta 402 do Livro dos Espíritos, que fala que esses espíritos mais evoluídos, que quando estão entre nós, aceitam vir, porque sabem que quando o corpo dorme, o espírito desdobre e vai lá nas fontes receber energia.
que a energia do planeta é pesada. Imagine naquela época, né? Apesar de ter menos população, também não era mole. Né? E o que é mais interessante, vai falar duas coisas aqui, tanto do Lucas como do Saulo. Né? Ensinar e aprender. Tá? Os dois tinham essa sede. Ensinar e aprender. Isso é muito importante para todos nós. Porque a gente só aprende através do estudo. Não tem outra forma de aprender. A experiência, sim. Mas a experiência também requer um pouco de informação, senão não vai aprender. Vai repetir. E não, se a gente já sabendo repete algumas vezes, imagine, né? A lei de causa e efeito, reencarnação, tem tanta coisa que se a humanidade de hoje, não falo daquela que não soubesse, com certeza a violência seria bem menor, né? Bem menor mesmo. E tá lá, o Lucas está lá falando no finalzinho, né? Desejoso de ouvi-lo com mais frequência. De que há aí uma afinidade muito grande entre eles. Eu achei muito legal. E Lucas realmente, né, ele é o evangelista e também o escritor do Atos dos Apóstolos. Tá? Ele tem 2 livros dele na Bíblia, no Evangelho e na Bíblia. Ok? Alguém quer falar? Eu Quer quero te falar do perguntar livro? uma coisa. Fala. Eu quero perguntar, Frânio. Você falou que aqueles espíritos eram endurecidos, né? Você não acha que, hoje em dia, esses espíritos daqui são muito mais endurecidos, apesar do conhecimento cultural que eles têm, né? Mesmo sendo bandidos de facções, eles são extremamente inteligentes. Você não acha que, dessa passagem de 2000 anos, eles não continuam a mesma coisa? Que aqueles É, ou são os veja mesmos, não bem, sei. aqueles que estavam presos nos porões, que não se melhoraram, estão aqui, de novo vou lhe falar, tendo mais uma oportunidade, que não pode falar o planeta agora é de regeneração e vai todo mundo embora. Porque se de 1000 um se salvar, quer dizer, salvar entre aspas, né? Se melhorar, foi uma grande vitória para o alto. Então, o que acontece é o seguinte, os espíritos que estão aí, são a maioria, realmente, vem nesses 2000 anos do mesmo jeito. Tá? Olha, tem um livro do Hermínio Miranda que eu já falei aqui, são 4 livros, né? A História que os Espíritos Contaram, a Dama da Noite, são 4 livros é, de desobsessão que ele passou. Quando ele saiu da febre, que é o meio problemático lá da febre, houve um problema lá com ele, ele passou a fazer reunião de desobsessão em casa, que inclusive o ambiente da febre não estava muito bom para isso na época que ele saiu. E foi onde esses livros foram, né, ele foi tirando dessas experiências mediúnicas esses livros. E olha só. Oi? Hermínio de Miranda. Hermínio de Miranda. A esposa do vizinho, a dama da noite, história que os espíritos contaram, o outro eu não estou lembrado do nome, mas daqui a pouco eu me lembro. Uma das histórias ele fala o seguinte, que aqueles 70, olha só, Consuelo, aqueles 70, Jesus está lá nos evangelhos, né, mandou, falou, vai lá pregar, os primeiros 70, né? E ele fala, onde chegar, que for bem atendido, faça isso. Se não for, sacode a poeira, tal, bate o chinelo, vai embora. Essa passagem no Evangelho. Alguns não se deram bem. E um deles, olha só, ele esteve bem próximo ao Cristo, aprendeu com Cristo, foi divulgar a doutrina cristã, e ele, como ele quebrou a cara, se deu mal, ele ficou inimigo mortal do Cristo, esse espírito. 2000 anos se passaram. Nós estamos falando, de um espírito que esteve com o Cristo, bebendo a água na fonte, né? Pura. Né? E ficou com ódio mortal, foi lá no Hermínio. Foi difícil, várias reuniões, né? E eu não sei se dá o resultado, eu não me lembro bem, mas eu acho que ainda ficou meio... Melhorou, mas não ficou bom ainda, né? Naquela época da reunião. Agora, nós imaginamos um Gengis Khan, se não se melhorou, né? Seus comparsas, o Alarico se melhorou, mas alguns daquele. Então, não é questão de... Muitos não aprenderam
do cristianismo não aprenderam outra doutrina. Muitos. Então não é anormal o que está acontecendo, é normal. É normal. Jesus Mas é e da onde vieram porque a Terra está muito mais populosa povoada. do que naquela época, né? Claro, nós somos Sim. mais de 2 bilhões. Da onde vieram esses espíritos? Eu não sou santa, eu não sou boazinha, mas eu sou incapaz de cortar a garganta de alguém por causa de dinheiro. Talvez eu tenha feito isso no passado, mas hoje eu não faço mais. Eu estou te perguntando, da onde vieram essas pessoas, esses espíritos, porque são mais de 2 bilhões e você pode botar pelo menos uns 40%, né, entre em bandidos e políticos no planeta. Da onde estão? Da onde vieram Consuelo, eles? pega na ponta do lápis, não tem nem 5%, Consuelo. A gente acha que, veja bem, o mal faz muito barulho, o bem é tímido. Isso é uma pergunta do Livro dos Espíritos. Mas veja bem, quando o planeta foi projetado, o Emmanuel, no livro Roteiro, acho que é o Roteiro, ele nos fala que no planeta existiam, na conta matemática dele, mais ou menos 28 bilhões de espíritos. Tá? Alguns reencarnam mais rápido, outros reencarnam mais lentamente, alguns gostam de 2.000 anos sem reencarnar, esse do Hermínio Miranda, tá? Nas trevas fazendo E mal. como é que O eles evoluem? Gregório, 800 anos. E como é que eles evoluem culturalmente? Eu estou falando de ficarem inteligentes. Porque eles chegam aqui com uma inteligência imensa. E se eles estão nos porões, como é que eles evoluem? Eles estudam também lá? Estudam, claro. Tem cientistas lá, tem tudo lá. Ah, tá. Certo. Tem vida normal igual aqui, só que um está no alto e o outro está lá embaixo. Né? Um está na luz e o outro está na escuridão. Mas existe o estudo, né? E não um estudo sistematizado igual o nosso aqui. Não, eu estou entendendo, mas é o estudo de aprendizado, né? De conhecimento, né? Sim, vai um cara que. Vai um gênio aí, um cientista maluco desse aí, que é ruim pra caramba e também cruel, ainda tem esse nele. Ele desencarna, vai para onde? Para perto deles, e junto a ele, eles vão aprender. Não é um estudo? E ele mesmo, para armar os esquemas dele, não tem que, você faz isso, você faz aquilo. É estudo. Entendi. Tudo está certinho, Consuelo. Tudo está certinho. E outra coisa, o mal, ele é barulhento. Veja bem, quando a gente fala de bandidos, fala de político, veja quantos políticos existem. Os que estão no cargo, os que estão fora do cargo, que também tentaram, não conseguiram, Pereira Barará. Você vai ver que são alguns milhares. A população do Rio de Janeiro. Não, estou falando do planeta mesmo. Não, estou falando do Rio de Janeiro. A gente não acha nada que preste. Não, olha só, Rio de Janeiro, só para a gente ter uma ideia. Rio de Janeiro, não sei quantos habitantes tem a cidade do Rio de Janeiro, deve beirar os 8 milhões. E quantos políticos tem? 5 mil? 8 mil? Está entendendo? Só que eles fazem barulho demais, porque eles têm o poder na mão. Esse que é o grande lance. Eles têm o poder na mão, fazem muito baderna, muito barulho. Né? Caneto mesmo, sem pena de ninguém, e etc. Né? Esse é o problema. Agora, eles fazem barulho por milhões do bem que são tímidos. Infelizmente. Mas isso vai melhorar. É só a gente ter paciência. Se não for nessa, na próxima a gente vai encarar algo melhor. Se a gente ficar, hein? Vamos fazer uma força para ficar. O Kardec diz que, eu não lembro da pergunta, que a migração ela é constante e a gente não pode tomar por referência também, né, que esse grupo vai ser migrado, que aquele vai migrar. Tem um caso na revista Espírita que no serial, aí tivemos um em São Paulo, que encarnou aqui, pessoa que tem aí uma memória simpática, de física, mas na época o Kardec perguntando ao Espírito São Luís que aquele espírito não era da Terra. Ele estava aqui em aprendizado. E que era da natureza íntima dele, para cometer determinados absurdos, né? Tá aprendendo, vem para cá aprender alguma coisa, né? É um dos pirineus, tem a pergunta lá, os espíritos disseram que o Kardec não tinha. É carne humana. É isso aí. Vamos lá?
Isso é muito lento, vai só isso. O negócio, veja bem, a gente não está vendo. Hoje eu estava conversando com um amigo meu, não é nada de religião, não. Ele está conversando e ele falou: você viu isso que apareceu na televisão? Na TV não, na internet. Ele disse: se não for fake, porque a moda agora é fake, né? É um negócio muito interessante. Porque eu falei assim: olha, o mundo está mudando tanto que nós estamos. Quem está no lado legal está assustado, quem está no lado ruim está se aproveitando. Vê que eu falei o lance do fake, falei para ele, né? Mas está havendo uma mudança tão grande que nós não estamos, na realidade, compreendendo bem essa mudança. E ele, olha, ele não é espírita, nem simpatizante, nem nada. Ele falou: rapaz, eu já estive pensando nisso mesmo. Está havendo muita mudança, o negócio está ficando meio louco, né? Aí ele até falou sobre a questão de trabalho, né? Trabalho, não sei o quê, não sei o quê. Eu disse: cara, está mudando tudo, eu não sei nem como é que vai ser daqui a 50 anos. São as mudanças, né? São as mudanças. Nós estamos aí, né? A gente vê a tecnologia como de todo dia tem algo, né, diferente e tal. E daqui a pouco, não é de assustar não, hein? Que houver, começar a ver os contatos mesmo de, né, outros planetas. Não sei se vai deixar essa pequena parte da população no momento, que está no momento de fazer esse barulho, né, a chegar a isso. Vamos supor daqui 20 anos, quando o negócio dá uma melhorada. Fala, Jorge. É rápido. O pessoal da NASA, em 95, o Hubble, que era uma das últimas projeções com lente ultra delta, foi e mapearam 10 bilhões de novas galáxias. 10. E chegaram aqui e observaram que havia de 400 milhões de quilômetros que viajar em ano-luz dentro da nossa galáxia, ponta A, ponta B. James Webb, para dentro, fotografou com lente mais acima 2 trilhões de galáxias. Para pensar, aonde está o Criador? Bem, é a pergunta que eles fazem? Não param, porque não entendem. E dentro da nossa galáxia, são 200 bilhões de sóis. Sóis, essas estrelas que a gente observa e vê aqui na nossa galáxia. E em torno dessas galáxias tem planetas habitados. Na minha ótica, tem pelo menos 4, em torno de alguns deles tem. Não é? Sirius tem 3 sóis. Alcione não veio de lá? Os exilados não veio dessas paragens aí de cocheiro? Tem muita coisa que ainda vai ser descoberto, que o James Webb usa uma tecnologia diferente da lente com infravermelho. Só isso. 9 anos. 9 anos para mapear isso. Isso eu estou falando em 9 anos. Entre as fotos e mapear tudo por supercomputadores. Olha. Vamos lá, Elisa. Vamos lá. Pois não, disse o apóstolo satisfeito, me atento está às suas ordens. E enquanto permaneceu na cidade, ambos se empenharam diariamente em preciosas palestras concernentes ao ensino de Jesus, retomando aos poucos seu poder de argumentação. Saulo de Tarso não tardou a incutir no espírito de Lucas as mais sadias convicções. Desde a primeira entrevista, o hóspede de Antioquia não mais perdeu uma só daquelas assembleias simples e construtivas. Na véspera de partir, fez uma observação que modificaria para sempre a denominação dos discípulos do Evangelho. Olha só, Saulo já conhecia razoavelmente bem o Evangelho. Lucas, para ele, era novidade. Então, Saulo, conversando com o Lucas, e o Lucas, né, com aquela fome, você tem fome de quê? Tem sede de quê? De aprender? Olha só, juntou, né, realmente a fome com a vontade de comer, não é isso? Juntou tudo. Os dois tiraram muito proveito disso. Tanto que o que fala aqui, Saulo não está
retomando aos poucos seu poder de argumentação. Já tinham matemática de novo, 6 anos e alguns meses, né? E o Saulo não sabia argumentar. Ele precisou 6 anos para começar a captar mesmo o evangelho, tá? Interpretar e sentir, começar a sentir, tá? Para poder voltar a argumentar como ele era lá, né, como fariseu. Olha só que coisa legal. E Lucas, caramba, não existe coisa melhor que se ter um mestre, um mestre de verdade que eu estou falando, né? Um mestre mesmo, né? Eu acho tão. Olha, quando eu estava ali no Marco Aurélio, não é brincadeira, não. O Marco Aurélio, para mim, é fera mesmo. É um cara. Tá? Ele estudou muito também, tem que falar isso, que ele tem a base, né, científica, tá? Normal, mas ele também tem uma mente, devido a essa dilatação. Então, cara, poxa, eu ia para lá, eu ficava babando nas aulas dele, tá? Que realmente o cara é bom. E a gente vai vendo, né? O Lucas e o Saulo aqui no momento, né? Olha só. Agora vai fazer uma coisa que o Lucas criou um termo que nós usamos demais. Não existia esse termo. Agora ele vai falar aqui, o Lucas. Eu não vou falar porque eu acho que todo mundo já captou a mensagem, né? Vamos lá, Elisa. Barnabé havia terminado os comentários da noite, quando o médico tomou a palavra para despedir-se. Falava emocionado e, por fim, considerou acertadamente. Irmãos, afastando-me de vós, levo o propósito de trabalhar pelo Mestre, empregando nisso todo o cabedal de minhas fracas forças. Não tenho dúvida alguma quanto à extensão deste movimento espiritual. Para mim, ele transformará o mundo inteiro. Entretanto, pondero a necessidade de imprimirmos a melhor expressão de unidade às suas manifestações. Só um instantinho, Elisa. No início do Livro dos Espíritos, logo no início da introdução, deixa eu ver se está aqui na minha mão, Kardec coloca no item 1, né? Ele fala, como é que ele fala aqui? Ele fala que para a causa, olha só, os vocábulos espiritual, espiritualista, espiritualista têm acepção bem definida. Dar-lhes outra para aplicar a doutrina do Espírito fora multiplicar as causas numerosas, tá? Aí ele vai criar, né? Assim, lá em cima que ele fala, para se designarem coisas novas, são precisos termos novos. Termos novos. Assim exige a clareza da linguagem, para evitar a confusão. E o que faz Kardec aqui? Né? Ele cria o termo Espiritismo. Ou seja, ele dá um nome à doutrina dos espíritos. Não para assim, diferenciar em relação ao nome as outras doutrinas espiritualistas. Não para falar que é melhor, que é isso e aquilo. E para nós, seguidores do Espiritismo, da doutrina dos Espíritos, ele coloca o nome de espírita. Essas duas palavras, espiritismo e espírita, não existia até então. Como Kardec lança uma coisa nova, diferente, que está dentro das doutrinas espiritualistas, mas ele faz essa diferenciação. Agora, Lucas está vendo isso. Tá? Ele fala um monte de coisa aqui, não tenho dúvida que isso aqui vai, na extensão desse movimento, para mim, se transformará o mundo inteiro. Era um espírito já preparado, né? Um espírito já num grau de evolução muito grande também. Agora ele vai falar a necessidade de imprimirmos a melhor expressão de unidade às suas manifestações. Vamos lá, Elisa, vamos ver o que é que ele fala. Bom, para mim, não. Quero referir-me aos títulos que nos identificam a comunidade. Não vejo na palavra caminho uma designação perfeita que traduza o nosso esforço. Os discípulos do Cristo são chamados viajores, peregrinos,
caminheiros, mas havia andantes e estradas de todos os matizes. O mal tem igualmente os seus caminhos. Não seria mais justo chamarmos-nos cristãos uns aos outros? Olha só, a criação da palavra cristãos do nosso amigo Lucas. Né? Então, até hoje, essa palavra, mesmo a gente não estando muito, a palavra da gente é essa, cristão. Vamos lá. Este título nos recordará a presença do Mestre, nos dará energia em seu nome e caracterizará de modo perfeito as nossas atividades em concordância com os seus ensinos. Bom, aí ele puxou um pouquinho, né? As nossas atividades em concordância com os seus ensinos. Né? Ou seja, o que nós vamos fazer, as nossas atividades, em concordância com aquilo que nós estamos aprendendo. Né? É o certo, né? O cristão é o seguidor mesmo do Cristo, né? Vai de boca para fora. Né? No livro Missionário da Luz, no capítulo 5, tem uma passagem, o Alexandre fala sobre isso, né? E essa questão, porque até uma reunião mediúnica, tá? Não é uma reunião mediúnica, há um estudo, uma palestra na Casa Espírita, as pessoas vão na palestra, e quando sai de lá, o Alexandre fala, vamos ouvir esse grupo aqui. Aí está uma senhora, como eu estou aliviada, como eu estou bem. Me sinto outro, e o outro também. Nossa, eu não posso deixar de vir à Casa Espírita, que isso limpa a minha alma. Tererê parará, todo mundo falando. Em determinado momento, tá, como é que é, né? Nós estamos lá dentro da Casa Espírita, mas os nossos amigos estão lá embaixo nos esperando. Eles não conseguem entrar, ficam nos aguardando para nos acompanhar. Aí aquilo tudo que nós pegamos lá em cima vai embora, né? Nas nossas atitudes, nos nossos atos, nos nossos pensamentos. Aí vai mostrar um cara que só pensava em sexo, o outro só pensava, né? Pensa, passagem todo no livro Missionário do Lucas. Então, essa questão que o Lucas está falando aqui é a mesma coisa que a doutrina espírita nos pede tanto. Né? Não é só o falar, o estudar, é a exemplificação. Trazer para os nossos atos cotidianos. Aí depois o Alexandre vai falar, não usa essa palavra, mas mesmo que ele fala que é o espírito, que nós, infelizmente, ainda estamos na fase do espiritismo for esporte, quer dizer, para exportação. Ou seja, para a gente passar para os outros e nós mesmos não seguirmos. Então, Lucas fez criou um nome perfeito. O cristão tem que conhecer o cristianismo e segui-lo. Trabalhar isso dentro de si. Então, eu botei a doutrina espírita porque nós somos o segmento cristão também. Que Kardec, os Espíritos quis nos ensinar também é isso. Que os cristãos de 1850 anos não aprenderam. Essa questão aí da concordância dos ensinamentos com atitudes. Lucas, nos seus primeiros dias de Cristo, de estudante do Cristo, olha o que ele alcançou. Né? Fala, Jorge. Aqui no Evangelho, aqui, busque e pedirá aquele que muito recebeu. Isso é Lucas. Está no Evangelho, capítulo 18, item 10. Diz assim, certo que souber a vontade do seu amo, que, entretanto, não estiver pronto e não fizer o que dele queira ao amo, será rudemente castigado. Quer dizer, esse castigado aí é sentido figurado. Mas estará sujeito à lei, à lei de justiça, de caridade, de arrecadação. Olha só, mas aquele que não tenha sabido da sua vontade e fizer coisas dignas de castigo, menos punido será. Por se pedirá aquele a quem muito se houver dado, e maiores contas serão tomadas àqueles a quem mais coisas há confiado. Então, nós... Quem mais for dado, parábola dos talentos aí, né? Isso é Lucas. É o que você está comentando aí.
Então, a gente viu primeiro Estevão. Estevão, quando ouviu uma pequena parte do que o Pedro, né, leu do Evangelho, é ele, o Messias. Estou procurando ele, cadê ele? Visão espiritual, né? Agora o Lucas, e o Lucas vai viver isso aqui. Ele já era bom. No livro da Taylor Campbell, na infância, já rapazinho, o Lucas procurava assim, muito contato com os empregados. O pai não, o padrasto dele era um Pilatos lá da região dele, da Macedônia, né? Não me lembro o nome do cara, era tipo um Pilatos, um governador, tá? E a mãe disse que era muito bonito e tal, e ele não ficava no luxo. Ele gostava de ficar entre os empregados, já tinha um dom de cura, o Lucas, sabia mexer com as plantas, as folhas, etc. Está tudo lá no livro, o livro é lindo, lindo. Quer dizer, já era um médico, entre aspas, né? Quando jovenzinho, garoto. Não é isso, Elisa? Né? Então, o espírito realmente tem uma visão. Opa, seu Roberto. Bom, vamos lá? Este título nos recordará a presença do Mestre, nos dará energia em seu nome e caracterizará de modo perfeito as nossas atividades em concordância com os seus ensinos. A sugestão de Lucas foi aprovada com geral alegria. O próprio Barnabé abraçou-o enternecidamente, agradecendo o acertado alvitre que vinha satisfazer a certas aspirações da comunidade inteira. Saulo consolidou suas impressões excelentes a respeito daquela vocação superior que começava a exteriorizar-se. Todo mundo gostou do Lucas, né? Realmente, muito bom. Vamos lá, Elita. No dia seguinte, o novo convertido despediu-se do ex-rabino com lágrimas de reconhecimento. Partiria para a Grécia, mas fazia questão de lembrá-lo em todos os pormenores da nova tarefa. Da porta da sua tenda rústica, o ex-rabino da lei contemplou o vulto de Lucas até que desaparecesse ao longe, voltando ao tear de olhos úmidos. Gratamente emocionado, reconhecia que, no trato do Evangelho, aprendera a ser amigo fiel e dedicado. Cortejava os sentimentos de agora com as concepções mais antigas e verificava profundas diferenças. Outrora, ele vai falar sobre essa diferença e não mudou muito não, gente. Tá? Essa questão, porque o Evangelho mexe com nossos sentimentos. O Evangelho vai lá no fundo nosso, lá mesmo, no nosso íntimo mesmo. Ah, mas eu não faço ainda, mas pô, já sei, isso já, né? Hoje, quando nós passamos na rua, né, apesar de algumas vezes a gente, infelizmente, ainda criticar, mas hoje nós já temos um olhar mais de compaixão, né? Eu vejo algumas notícias aqui, né, quando ligo a televisão, aí eu penso, puxa vida, houve uma vítima, um algoz, mas acho que quem está em pior situação é o algoz. Ele também precisa de muita prece, não é só a vítima, não. Ele está realmente, né, o algoz, aí vai colocar no livro No Mundo Maior, né? É um daqueles que para a sociedade são pessoas normais, mas é um louco. Tá? Ele não está no seu raciocínio, a sua consciência é normal. A gente vê, né? A gente quando liga a televisão tem um monte de... A gente vê esses garotos que a gente vê aí, das favelas, aí, esses, né, soldados do crime. Gente, vocês já entraram num lugar para ver o que é que eles têm, tá? O que é que é oferecido a eles? O que é que os próprios pais, por não terem tido nada, oferecem a eles?
É complicado o negócio, é complicado. O negócio, infelizmente, é triste, tá? Você vai conversar com qualquer pessoa em certos lugares, a pessoa não tem nada para botar para fora, mas porque não foi dado a ela. Ah, mas tem escola, tem isso, tem aquilo, mas não, nós, com nossos filhos, o que é que nós fizemos desde o primeiro dia que nasceram? Nós nos preocupamos demais com eles, isso, aquilo outro, etc. Prestar atenção, ver o melhor. Mas em certos lugares as pessoas estão pensando até em comer. Em primeiro lugar, eu tenho que comer hoje, né? E o pouco que tem, isso é até muito bonito, eles dividem. E assim, essa questão de ensinamentos morais, o que é certo e o que é errado, vai passando muito ao longe, devido às necessidades dele. Eu não estou defendendo, não, estou falando o que eu vejo, gente. O que eu vejo. Então, é, é, eu sei que está pesado para nós, realmente. Mas, né, nós, no fundo, o exemplo é nosso lar, o campo de repouso. Lá eu ofereci às pessoas, mesmo que não querem trabalhar, trabalho, né? Estudo, o que quiser. Ah, não quer, vai lá para o campo de repouso. E, logicamente, adianta a reencarnação, né? E, né, tem muita gente até fazendo trabalho de ONGs por aí também, que eu vejo isso também, mas pega assim um mínimo. Tem uma ONG ali, tem 10, 15 pessoas. Dentro do Jardim Gramacho tem 5 ONGs. 5. Se você chegar, não sei qual a população do Jardim Gramacho hoje, tem 5 mil habitantes, ou tem mais, que é um bairro grande, né? E populoso, mas se pegar nessas 5 ONGs, se tiver 200 pessoas lá, ou menos, ou tem menos até, esses estão recebendo, está sendo oferecido a eles novo mundo, novas ideias. Com certeza, esses que estão dentro dessa ONG, aquelas crianças, aquelas mulheres, né, elas não vão. Pode que um ou outro, lógico, né, que nada é perfeito, né, fuja. Então, essa questão da gente ver as coisas com esse olhar, hoje, pelo menos eu falo de mim, né, tem muito do Evangelho mesmo. O Evangelho está ensinando demais, né? A gente tem que ver o outro lado com os olhos do Cristo. Ah, mas eu estou sofrendo na pele. É verdade. Né? É verdade. Bom, alguém quer falar alguma coisa? Então vamos lá. Outrora, suas relações se prendiam a conveniências sociais. Os afeiçoados vinham e seguiam sem deixar grandes sinais em sua alma vibrátil. Agora, o coração renovara-se em Jesus Cristo, tornara-se mais sensível em contato com o divino. As dedicações sinceras esculpiam-se nele para sempre. Eu me lembrei aqui do Dr. Bezerra, né? O Dr. Bezerra via todo mundo com os mesmos olhos, né? Tem um lance que ele está indo da FEB, né, na Avenida Passo, e ele olhou no bolso, só tinha uma moedinha para pagar o bonde. Ele morava no Rocha, né? Veio para o Rocha. E estava na porta da FEB um espírito também, naquela época encarnado, também em um nível legal, um tal de Pedro Richard, né? Não fez muito barulho, mas no livro, acho que eu voltei mesmo, fala dele, Pedro Richard. Olhando para ele, despediu, ele saiu e veio um senhor, né? Todo sujo e tal, e pediu uma esmolinha, pelo amor de Deus, eu estou com fome. E o doutor Bezerra pegou a sua última moeda que tinha para o bonde e deu. O Pedro Richard lá assistindo isso. Daqui a pouco ele volta para pedir o Pedro Richard uma moeda emprestada, que pagaria no outro dia, para pegar o bonde para ir para casa. E o Pedro Richard, né, falou: Bezerra, você não pode fazer isso. Você não pode dar até o resto do que tu tem. Aquele homem ali, Bezerra, dizem que lá na Baixada Fluminense ele tem uma vila de casas alugada, que ele conseguiu aqui, mendigando aqui. Né? O doutor Bezerra falou: tudo bem, Pedro.
Mas veja bem, eu fiz a minha parte. Ou seja, ele deu o melhor dele, que ele tinha naquela hora, o melhor dele era uma moeda, não era a necessidade do cara. Né? E o outro vai fazer com que a gente dá, não é problema nosso. É o Evangelho. Só que o doutor Bezerra era o Evangelho também, vivido, né, exemplificado, né, tirou o anel de formatura, pagou receita. Isso tudo é Evangelho, é o Evangelho trabalhando a gente. Esses espíritos mais antigos têm mais facilidade com isso, e já vivem isso, né? Nossa parte é essa, aprender. Alguém quer falar? Sentindo também, tinha ali da igreja de São Jorge, tinha que um alcoolizado e os dirigentes dos centros estavam ao lado do bezerro para entrar para dentro do centro, né? E veio esse alcoólatra para ele. E ele sabia, aí eu me sorri para o bezerro. Eu tenho aqui para beber novamente. A mesma resposta que está aí, estava limitado. Né? Eu fiz a minha parte. Eu não estou aqui, cara. E é o que nós não conseguimos ainda. Nós conseguimos, né? A gente julga logo imediatamente. É a força do hábito, né? Acho que é a questão muito 9-5, né? Porque um já iniciou, vida lá atrás, né? E nós hoje estamos iniciando, para amanhã a gente ter isso no É, hábito. Acho que é isso. é. Isso nos ensina, né, Jorge? Eu fiz a minha parte, ou seja, temos que fazer a nossa parte. É isso aí, o ensinamento é esse. Tá? Um dia chegar a fazer isso, né? 895, sem Outra sentido. coisa que você citou, eu Né? lembrei de dizer, mas eu não quis falar, é, você falou da febre, que a Terra está vivendo um momento complicado, sim, está vivendo realmente. Se hoje a gente tem a doutrina espírita e tem o estudo sistemático, a gente tem que agradecer ao Bezerra de Menezes, né? Porque foi ele quem, com o espírito de renúncia, aturou fulano, beltrano, ciclano, sempre na diplomacia. Né? É o talento que ele trouxe para deixar implantado essa diretriz. E encontrou nesse senhor que você citou, e entre outros, uma oposição muito forte dentro da federação, né? Na época. As questões políticas internas. Mas ele foi superando, e nunca abriu a boca para falar mal desse povo aí, né? E ele conseguiu superar. Hoje, quem é o coordenador aí faz parte também da de organização. Eu vou falar chefia, que me falta a palavra, das Chefia, Américas. Oi? Sim? a chefia. A chefia das Américas. É o homem, né? O doutor É Bezerra, ele, né? é ele. Esse trabalho simples e honesto de todo mundo. É a chefia. Mas, Ô, Afrânio, deixa eu te fala. perguntar uma coisa. Esse negócio que você falou do doutor Bezerra, né, dele dar a última moeda, e depois saber do que aconteceu, é errado você, porque você sabe que a vida está difícil, né? Está difícil. É errado a gente escolher para quem a gente vai dar. Vou te dar um exemplo bem claro. Sou eu mesmo, meu testemunho. Tem um mercadinho Peraí, aqui, deixa eu primeiro tampar meu toda. pescoço. Você falou que não É, estava naquela. Que antigamente arrancava o pescoço, fala. pois é. Tem um mercado aqui perto, que é assim, Hum. é tipo esses mercados mais caros, sabe? Quando você vai comprar 1 quilo de arroz, custa 5 vezes mais. Mas o pessoal lá, aqui a gente compra pão, compra outras coisas também, compra frios. Então é assim, chega uma certa hora que tem uma família, que é sempre a mesma família, né? Uma senhora bem mais nova que eu, bem forte, né? Que fica ali com criança, a garota devia estar estudando, mas não, está ali na porta pedindo, no estacionamento. Mas é um estacionamento pequeno. Já comprei várias vezes, já dei e já vi que não estava morrendo de fome, sabe? Comprei pão, comprei mortadela. E aí começou, aí eles ficam ali pedindo assim, compra um leite em pó, mas ali a coisa é muito cara. Tá? Por exemplo, se um leite em pó custa R$19,
Ali é 32. Eu sei como é que é. Sabe como é que é, né? Então, não dá. Não dá. Eu não compro nem para mim. Mas aí tá certo. Aí o que eu faço? Eu tenho um lugarzinho que eu frequento aqui que cuida de crianças de orfanato. Então, o que eu faço? Quando eu vou ao mercado, eu compro umas coisinhas. Toda vez que eu vou lá, eu levo umas coisinhas. Ou então, dou dinheiro para ajudar a casa. Né? Por quê? Primeiro, porque eu tenho certeza que vai para as crianças, né? Que são pessoas que precisam mesmo. Né? Um monte de criancinha que foi abandonada e está nesse orfanato. E depois a casa, que precisa ser mantida, né? A gente dá dinheiro quando pode, eu dou alguma coisa para ser mantida. Quer dizer, se eu for dar para essa senhora mais forte que eu, mais nova que eu, sabe? Eu acho que ela não vai sair dali nunca. Nunca vai pegar uma casa. Sinto muito, mas se não estudou, vai ter que fazer faxina. Agora, se eu quiser dar a casa para fazer faxina, não daria, mas ela não faria. Você entendeu o que eu estou falando? Ela não quer trabalhar. É errado isso, eu fazer Não, isso? Consuelo, veja bem, o certo é o seguinte, você age de acordo com o quê? Com o teu coração, para ajudar seu orfanato? É o correto é isso. E o outro, sua condição financeira não te deixa, né, fazer, abraçar o mundo, né? Você só pode abraçar uma causa, né? É que eu Então, se sei você se também sente que vai bem, receber, né? se você se É, sente bem ajudar o orfanato, ajude o orfanato. É isso? Tá? Do coração da manda, que a gente manda, é que a gente faz, Consuelo. Essa é a grande realidade. Não, é, também procuro ajudar, mas nem sempre posso também. Mas é uma porque realidade nossa, né? a realidade é outra, né? A gente está É. num tempo que a gente tem que É, escolher, né? sim, mas veja Infelizmente é bem, assim. só uma coisinha, Jorge. Você ajuda um, a Elisa ajuda outro, o Jorge ajuda outro, o seu Roberto ajuda outro. Quer dizer, está entendendo? A totalização disso é muito importante, né? Não ajudou todos, ajudou uma boa parte, né? Isso aí é importantíssimo, né? Sempre que puder ajudar. E o que o coração manda, né? Podemos comparar nosso coração com o doutor Bezerra ainda, né? Ah, não dá. Tá bom. Não dá. Fala, Jorge. A pergunta 886. Caridade e amor ao próximo ao título. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como dizia Jesus? Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Esse aí é a 888A. Mas eu vou ler só a pergunta da 888. Se deve pensar da esmola. Aí, agora, a letra A. Dar-se-á reproveis a esmola? Resposta: não. Que melhor se esmola? Mas a maneira, porque é geral. Vamos em frente. A nossa intenção, né? Se ficar fazer a referência que faz. Deixa eu fazer uma pergunta. O Jorge picotou para mim. Vocês estão me ouvindo? Contou para A mim você também. ouve, a ele não. Eu também Então não ouvi. Pensei picotou até que também, era Jorge. eu, que minha internet Viu, deu Jorge? uma Não, mas o Eu sumida. Jorge fez também, essa pensei que era pergunta. minha A internet. 886. E agora? É que eu tinha perguntado no começo, eu fiquei mais distante, deve ser isso. É a pergunta da benevolência, da indulgência e perdão das ofensas, 886. Então, a 888, o que pensar da esmola? É a pergunta lá. O Espírito diz mais ou menos diz assim, devemos dar esmola? Eles dizem que não, né? Eles dizem, deixa eu ler. Deixa eu ler que é melhor para não falar besteira. 888. 838. 873, 883, 886. Aqui, ó. Dar-se-á reproveis a esmola? Os espíritos respondem, não.
O que merece reprovação não é a esmola, mas a maneira por que habitualmente é dada. Então, e a gente doa a esmola? Ele fala habitualmente. Tá? A gente não reflete em determinados momentos. Então, se reflete em determinados momentos, é o que foi dito agora, há poucos minutos aí, não por mim, mas pelo Afrânio. Naquele momento você mesmo respondeu. Eu entendo, eu estou confiando em você. Não, eu acho legal. Vou disponibilizar para outro canto, outro lado. Você falou que vai ao orfanato. Então, aquelas pessoas que estão ali se tornam um hábito. Mas não deixa de que em um momento a gente sensibilize-se com algo, a gente vai passar a informação. E o que ele, no texto, aqui na resposta, ele diz que a verdadeira caridade é sempre bondosa. Ele coloca aqui no texto. Só isso, para não alongar muito. É isso aí, porque o coração manda. Né? Elisa, vamos ler mais um parágrafo só. Tá? Mas a gente Esse é o ainda, Vítor de Lucas. ainda falta acabar o parágrafo. Outrora suas Volta. relações. Então, vamos lá. Outrora suas relações se prendiam. Não, eu já tinha lido isso aí, tá certo. Meu. É porque eu botei a marcação ali e não botei embaixo. O alvitre de Lucas estendeu-se rapidamente a todos os núcleos evangélicos, inclusive Jerusalém, que o recebeu com especial simpatia. Dentro de breve tempo, em toda parte, a palavra cristianismo substituía a palavra caminho. Viu? Então, o Lucas conseguiu, né? O que o Kardec fez é mais ou menos o que o Lucas fez há 2000 anos atrás. Tá, vamos parar aí, tá? Já deu a hora, né? E semana que vem a gente vai continuar. Vai continuar falando um pouquinho mais da Igreja de Antioquia aí, depois da saída do Lucas. Semana que vem vai ser no caso dia 8, né? 8/11 de 24. Só um cauzinho do Divaldo. O Divaldo conta que lá na Mansão do Cominho, quando eles começaram, era muito duro, muito difícil. Havia poucos colaboradores, ainda não havia essa fartura de livros, etc. E que em determinado momento ele passou a, né, recebeu lá um menino órfão, passou a cuidar dele, e em uma determinada reunião surgiu lá um senhor que o apelido dele era o famoso, né, Sovina, mão de vaca, e esse senhor começou a ajudar esse garoto, e só ajudava esse garoto. Aí o Divaldo ficava sem jeito, bom, estava ajudando, não é o que o Divaldo pensava. Né? E esse senhor, inclusive, pagou a faculdade desse garoto quando ele cresceu, tá? Quando ele desencarnou, ele não era casado, esse senhor deixou os seus bens para esse garoto, esse homem, no caso. Eu acho que foi medicina que ele fez. É um que o Divaldo chama meu filho. Depois disso tudo bem que era kármico o negócio. Né? A Joana falou para o Divaldo, olha, o que aconteceu aí, nesses anos todos, é o seguinte, foram sócios em outra encarnação, este ali roubou o outro, não, o velho roubou o garoto em outra encarnação, que era um sócio, e agora ele fez essa promessa no plano espiritual e passou na prova de devolver o que ele roubou para o rapaz. Mas o rapaz também tinha suas provas, inclusive ser órfão. Então, você veja bem, o Divaldo não condenou ele, um cara com dinheiro, cuidar só de um. Tudo bem, era caro. Não, mas ele cuidou, cumpriu a missão dele, não foi esse o grande problema dele que ele tinha que resolver nessa reencarnação ali? Devia ter, né? Tanto que não casou, não teve filhos, tal. Quer dizer, então essa questão da caridade, a gente tem que fazer o que o coração mandar, né? Fazer o que o coração manda, não se preocupar não. O importante é fazer. Como diz o Emmanuel, o bem que fazemos é o nosso advogado em qualquer lugar, em qualquer época, né? Em qualquer situação. Então é isso que nós temos que fazer. Doar e nos doar. Bom,
É isso aí. Alguém quer falar? Fazer o bem sempre. Faz o bem. É, Senão faz nós o vamos ter bem. vontade um dia. Não importa quem, né?